Você sabe que é verdadeiro, não é sonho, não é fantasia, é muito real. Em 94, a jornalista voltava do trabalho. O carro em que estava caiu de uma ribanceira a uma altura de mais de 50 metros. De novo, Cida se viu fora do corpo. Me senti tragada, como se fosse um gigantesco aspirador de pó, um túnel de um aspirador, me sugando, me levando para dentro do corpo. E depois para me tirar do corpo também. É esse efeito túnel. E você desliza, você voa. O coma é um estado semelhante ao sono em que não é possível acordar. A pessoa aparenta estar inconsciente e o cérebro deixa de responder a estímulos. Seria o último estágio antes da morte. O estado de coma não é uma doença, é uma resposta do organismo. A medicina classifica o coma pela escala de Glasgow, que vai de 3 a 15. Uma pessoa que está com grau 4 vive um coma profundo. A padronização foi fundamental para os pacientes. A gente verifica com quase 30 anos de prática que coisas surpreendentes. Nós temos casos assim incríveis, histórias incríveis para contar. O paciente mesmo estando em coma é um ser vivo e ele precisa ser tratado como isso. Ele precisa receber atenção, ele precisa receber carinho da família. O cinema já mostrou várias vezes o coma. No filme Linha Mortal, por exemplo, estudantes de medicina fazem experiências com a vida após a morte, provocam a morte clínica e tentam ficar do outro lado o maior tempo possível. A quase morte e o retorno à vida. Mesmo quem não viveu essa experiência se surpreende quando conhece alguém que está em coma. Muitas vezes, a passagem para o lado de lá parece inevitável, mas há casos em que o amor mantém a ligação com a vida. Esse gesto fala por si. A família da dona de casa, Cristiane, garante que ela só sobreviveu porque ouviu as palavras de apoio do marido. Durante 4 meses, ele foi ao hospital incentivar a mulher a sair do coma. Primeiro uma piscada, depois um aperto de mão. E o Ellison tinha certeza que a mulher voltaria viva para casa. Ela estava me ouvindo. Só que faltava um pouquinho para que ela se... falasse para mim, em forma de gesto, alguma coisa do tipo. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma experiência que pedi a ela que, se ela estivesse me ouvindo, que ela piscasse. E ela piscou, né? O que você sentiu? Foi uma emoção muito grande, uma emoção muito forte. Isso para mim, isso aí é real, é um fato que eu senti na pele, que eu presenciei. E nunca perdi a esperança. O cardiologista Hernande Leite, estudioso do assunto, fala sobre as 3 fases do quase-morte e também sobre o mistério do túnel de luz. Ela passa por essa experiência do túnel, do deslocamento em túnel. Nós não sabemos direito o que é que forma esse túnel. Provavelmente seja um dispêndio de energia muito grande, porque a pessoa está nesse processo, porque está entrando em morte. Então, a energia que mantém a pessoa viva está sendo desprendida. Então, esse deslocamento talvez dê a sensação que a pessoa está dentro do túnel. Não tem sensação melhor, não é a do túnel, é de você voar. Certo? Até todo o sonho do ser humano foi voar, porque não tem coisa que dá mais liberdade a você do que um deslocamento desse. Então a pessoa sonhar voando, eu não sei se você já sonhou voando, a sensação é muito gostosa. Itaboraí, você, a gente estava assistindo esse VT, o que teve justamente... E esses sintomas, esses sinais que foram relatados aqui, você ficou em coma 15 dias, não foi? O que você sentiu? Você também saiu do seu corpo? Você voou, como o médico falou? O que eu lembro é que eu flutuava num lugar cinzentado, assim, espécie de uns cálices que de cabeça para baixo ficavam ao meu redor e circulava. Você via o seu corpo? Via. Você via que você estava deitado e você... deitado, assim, na posição de defunto. E por que é isso? Na verdade, é uma projeção astral. E essa coisa do túnel, realmente... O que é o túnel de luz que o pessoal que em coma vê? Nada mais é do que você sair da parte corpórea, né? Quer dizer, da Terra, e entrar
num plano incorpóreo. Então, por isso que eles veem, isso é dito por Chico Xavier, por todos os livros dele. Quando você vê essa luz, esse cone de luz, você está saindo realmente da vida corpórea para entrar num momento sem corpo teu, somente com o perispírito. Por isso essa luz. E você chegou a ver o quê? Você via o outro plano? Você via o quê? Nuvens? É nuvens só. Eram nuvens pequenas, tipo bolas assim. É uma dimensão incorpórea, não você é entende? enorme. E você tinha a sensação de que você tinha... Quando você olhava para você, o que você sentia? Você sentia que você estava morto, era isso? Ele se via morto, né? Você se via morto. Porque os próprios médicos não deram, assim, esperança de vida. Então, deram 8 horas, depois passou as 8, 12, depois 24, 48 horas. Eu fiquei 8 meses fazendo cirurgia. E você ficou 15 dias em coma? 15 dias. E essa tua experiência, quando você voltou, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Assim, para viver, né? O dia de hoje. Né? O dia de hoje e tal, eu tinha muita esperança. Nunca imaginei que pudesse ter acontecido isso comigo, né? Foi um acidente automobilístico e eu me senti um inútil assim. E o Márcio, me diz assim, quando a gente está na situação do Itaboraí, por exemplo, de tantas outras que nós vimos ali, o relato no VT, que você sai do seu corpo, que você olha, você tem aquela sensação, eu já morri. E tem muita gente que consegue voltar e tem muita gente que não. O que acontece no outro plano? Quando não volta? Normalmente depende de quem desencarnou, não é? Sempre existe evidência da morte. Então, de repente, quando eu me desligo totalmente da minha matéria, no caso ele estava ligado, esse pessoal que está em coma fica ligado num cordão prata, onde ele pode ser resgatado. Por isso que esse cordão não foi cortado, eles voltaram. Portanto, quando nós sonhamos... Mas as pessoas conseguem ver esse cordão? Eu trabalho com projeção astral, eu vejo, existe esse cordão que te liga, ou ele sai da coronária, ou sai do plexo solar, ele te liga ao infinito e você pode ir muito longe mesmo e voltar depois, que é o caso de quem está em coma. Agora, se realmente esse cordão é desligado, logicamente que você entra em estado de inconsciência, perturbação, a gente chama de perturbação. Depois disso, você tem a consciência de que você desencarnou, que você realmente morreu, e é recebido por pessoas que nós chamamos de mentores, que vão tratar do teu perispírito, ou seja, tratar da tua alma, do teu perispírito. Isso é muito interessante. O pós-morte, né, você está dizendo? Não a pessoa que foi e voltou. Eu estou dizendo quem fica. Quando vai e volta, na passagem, quando essa pessoa, no caso dele, 15 dias, a pessoa pode ter contato com outras pessoas? Milhares de pessoas. Com parentes que já se foram? Você chegou a ver? Não. Não chegou a... Casos inúmeros que a gente trata, eles vêm parentes, eles conversam com as pessoas que já foram. Tem pessoas que falam, mas eu não quero estar morta, eu não quero, eu preciso voltar, eu não quero, sabe? Então eles dizem assim, mas eu para de fumar, por exemplo, tem um caso assim, então para de fumar, então eu quero meus filhos. Quando fala essa palavra filho, parece que a misericórdia divina dá uma chance, sabe? E a pessoa volta. Então, normalmente ela vê o pai que já foi, a irmã que já foi. Sempre é permitido a vidência da morte. Deus é maravilhoso. Da morte não, porque a morte não existe. Da passagem. Então, quando você está ali, você se vomita, né? Você se transporta para o outro plano, você sempre tem alguém da sua família. Tem sempre alguém perto de você? Sempre. Mesmo que essa pessoa esteja em outro plano, morando em outra história, outra vida. Naquele segundo, tua mãe. Ela vem com aquela carinha, ela veste o corpo dela e vem. Vamos, Viviane. Cabe a você ir ou não. Óbvio que a gente vai, não é? A maioria vai. Então, esse é o caso, o que acontece quando você não volta. Muitas e muitas vezes, é bom que se diga isso aqui, porque assim, eu trabalho muito em hospitais, sabe, Viviane? Porque eu vou sempre em UTI para conversar com quem está em coma. Porque eles estão ali. Pelo amor de Deus, eles saem e ficam do lado vendo tudo. Então, é importante. E é importante, como teve naquele relato do marido... Ele escuta tudo. Ter alguém da família pegar, tocar. Porque você consegue... Você escutava, quando você estava em coma, você escutava alguém da sua família falar com você? Não, porque a UTI do hospital
você ficava assim sozinho, no leito, amarrado, entubado. Ele ficou bem então entubado. ninguém chegava perto. Se falava quando a pessoa estava consciente por telefone do lado de fora. Era uma vidraça. Ele ficou muito mal. O telefone no leito e eles falavam. Então, assim, o que a gente recomenda é que se você entrar na UTI para falar com aquele ser humano, por favor, existe 2 tipos de vida. A matéria dele está ali, mas existe a vida... Meu Deus, São Paulo dizia, existe a matéria e a alma. Ali, naquela matéria está doente, mas a alma daquele ser humano está perfeito. E normalmente ele sai disso e fica com esse cordão prata e fica ali assistindo e ouvindo as coisas. Quando ele não viaja... E vai, e sempre com esse cordão fluido, e vai para os mundos onde ele pode conversar com o pai, onde ele pode dizer, mas eu não quero, não é meu tempo, não é minha hora. As pessoas, sabe, existem casos Mas como é que ele pode saber que não é a hora dele? Mas aí o desespero dele. Ele está sabendo que ele está indo. Essa coisa eles falam é uma luz, eu não sei explicar muito bem, mas isso aí, na verdade, nada mais é do que você se transportar para o teu invisível, para a tua alma. Você deixou teu corpo, você só está na alma. Você está entrando no mundo da invisibilidade aqui na Terra. E aí, quando volta, geralmente a pessoa, quando volta do coma, volta com uma... É duro por quê? Porque ele viu coisa, né? É duro voltar do coma? Aí você sente todo tipo de dor. Você na coma você não sente nada. Exatamente. Mas aí você tudo, traumatismo, você começa a perceber, você não pode se mexer. E eu tive ele estava livre. Uma oportunidade. Na noite que eu voltei, na primeira noite já pedi, pelo amor de Deus, para me tirar da UTI. Agora, a tua mudança, porque geralmente as pessoas quando voltam com uma cabeça completamente mudada, né, isso, Márcia? Porque a constatação com a passagem com o lado de lá, morte, né? E até assim, opa, eu estou com chance, eu vou dar valor à minha vida. Eu tive uma boa e nova oportunidade de vida. Então, bárbaro. Tem que aproveitar. Com certeza. Olha, eu vou deixar aqui, Marcinha, o teu telefone, porque nós estamos já com o nosso tempo estouradinho. E eu vou passar o telefone da Márcia Fernandes. Se você quiser entrar em contato, até para saber mais detalhes, tem ali o site dela. O telefone é 0 operadora 11 5042 4235 ou 5041 5892. Certo, é isso, Marcinha? Certo, querida. Obrigada por você ter vindo. Imagina. Um beijo, um bom dia. Beijo pra você, você. Itaboraí. Ainda bem que você está aqui, né? Pra contar tudo pra gente. Graças a Deus. Obrigada, Marcinha. Beijo.